A paz aos irmãos. Eu estou aqui. Para quem não me conhece, fui consagrada diaconisa pelo Senhor, né? E primeiramente eu sou serva do Deus Altíssimo e filha herdeira, né? Do nosso bom Deus. E eu tenho aqui para entregar para os irmãos uma breve palavra, uma revelação que o Senhor meu Deus me deu através da palavra. Os irmãos, eu sou nova e às vezes a gente, por ser nova, assim, abrindo o canal, a gente fica assim um pouco meia envergonhada, né? Mas a gente tem que obedecer, né? Quando o Senhor manda a gente levar algo da parte dele para aqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. E é uma palavra de exortação, é uma palavra que muitas das vezes não quer ouvir, mas é uma revelação do trono do Senhor meu Deus que Ele me deu, para deixar com os irmãos uma breve mensagem. E às vezes a gente fica relutando, né, para não fazer aquilo, né, que o Senhor colocou no nosso coração, mas nós temos que obedecer ao Senhor, obedecer ao Senhor no temor e no tremor, né? Porque tudo que a gente fala das coisas de Deus, a gente tem que ter temor. Aqui em Jó, irmãos, 28, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O apartar-se do mal é o conhecimento. Então, quando a gente afasta do mal, o Senhor nos dá o conhecimento e nos dá a sabedoria que nós precisamos, né? Que é da palavra, que é a revelação da palavra que nós necessitamos e precisamos, que é a maior revelação das nossas vidas. E a palavra que eu quero deixar aos irmãos é lá em João, capítulo 18, a partir do 38 em diante. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isto, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Aconteceu que esse Barrabás era um criminoso. Só até aqui, irmãos. Quando eu estava lendo essa palavra, que eu faço nos meus devocionais todos os dias na parte da manhã, eu estava lendo essa palavra e o Senhor me revelou algo muito forte. O Senhor, eu faço meu devocional na minha sala. Eu estava assim com a porta da minha sala um pouco assim aberta, né? E quando eu terminei de ler essa palavra, o Senhor me fez eu ver o nome Lula. Foi muito nítido. Tudo que a gente vai falar aqui, irmãos, a gente tem que ter a certeza do que a gente está falando. Porque a palavra do Senhor é a boca do Senhor falando conosco. E a palavra do Senhor é a revelação mais forte e mais profunda que tem para com cada um de nós.
Então o Senhor me fez eu ver o nome Lula. E eu terminei de ler essa palavra e levantei minha cabeça, eu olhei para o rumo da minha porta e eu vi o nome Lula. E eu não entendi, eu vi bem legível aquele nome grande, Lula, sabe? E eu ainda fiquei assim, Senhor, o que quer dizer? Aí o Senhor me deu a sabedoria e o discernimento dessa pequena palavra que o Senhor fez com que eu meditasse aqui na palavra dele. Ele me revelou que o povo dele está como Oséias. Irmãos, eu quero dizer que Deus me revelou nessa palavra que o povo, se Jesus voltasse novamente, o povo negaria Jesus outra vez. Eu estou dizendo isso aqui com temor e tremor do Senhor, porque foi a revelação que o Senhor me deu. Negaria Jesus outra vez. Porque, irmãos, é algo muito sério que eu vou passar aqui. Eu relutei, eu falei para o Senhor que eu não queria falar, porque a gente, quando leva algo assim do Senhor, algo, quem vive o sobrenatural de Deus vai entender. É muita perseguição, mas a gente tem que obedecer. A gente tem que ser como a atalaia do Senhor. Porque na palavra do Senhor fala lá em Mateus 24. Lá em Mateus 24, irmãos, a partir do versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É por isso que eu falo que aqui Mateus está falando, né? Que nós seremos odiados. Mas a gente tem que levar a palavra do Senhor. E nessa revelação o Senhor me revelou algo muito forte, muito tremendo. Me fez eu ver o nome Lula. E nessa palavra, nessa breve mensagem, o Senhor falou para mim que é Ele que elege reis, é Ele que tira reis e é Ele que coloca reis também, porque Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Deus do ontem, do presente. Ele continua sendo o mesmo Deus do passado, do presente e de eternamente. Ele não mudou. Ele fez no passado, era Ele que colocava reis, era Ele que tirava príncipes, era Ele que colocava reis. E no nosso dia de hoje, irmãos, não é diferente. Na nossa época de hoje é governadores, é presidente. Então é o Senhor que elege, é o Senhor que coloca lá, é o Senhor que tira. Então ele me mostrou que o povo, na época, era Jair Messias Bolsonaro. Eu não estou falando nada de política aqui, irmãos. Foi o que o Senhor me mostrou. Que ele me mostrou que o povo tirou Jair Messias Bolsonaro, que é a favor da família, que é a favor da palavra. E o povo preferiu um ex-presidiário, que é Lula. E, irmãos, o Lula, ele não é a favor da palavra do Senhor. Ele libera coisas abomináveis que aos olhos do Senhor. Os irmãos, não precisa nem de eu citar as coisas que é liberado pelo Lula. Então ele não é a favor da palavra. E nessa pequena e breve mensagem foi isso que o Senhor me revelou. Que o povo está como Oséias, está como prostitutos. Preferiu tirar
Jair Messias Bolsonaro, que é a favor da palavra, que é a favor da família. Não que eu esteja colocando Jair Messias Bolsonaro lá em cima, idolatrando a ele, não. Não é isso. É o que o Senhor me revelou. E elegeram, colocaram o Lula ali, colocaram o Lula, preferiram o Lula, um ex-presidiário, para governar o Brasil. Porque o Lula é liberal, gente. O Lula, ele libera tantas coisas que aos olhos do Pai é abominável. Não está de acordo com a palavra, não está de acordo com o que vem do Senhor. Então o Senhor me revelou, porque o Senhor fez Oséias casar com uma prostituta, para mostrar como que o povo de Israel estava. Lá em Oséias primeiro fala, o Senhor falava para Oséias: vai e case como prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem são filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Em Mateus, irmãos, fala que em 24, a partir do 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele, o Senhor ainda me revelou, filha, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero dizer que o Senhor, Ele me mostrou. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que nós venhamos perseverar até o fim, no temor, na obediência, para que cada vez que a gente for ler a palavra do Senhor, o Senhor possa falar conosco e abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente veja o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas tudo foi permissão de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem que se cumprir. A palavra do Senhor tem que se cumprir. Porque aqui não é a nossa morada eterna. Nós vivemos aqui como peregrinos. Nós vivemos aqui, mas aqui não é a nossa morada eterna. Então nós temos que perseverar, andar na obediência, no temor, no tremor do Senhor, para que nós possamos, herdar aquele grande lugar que um dia Jesus preparou para nós. E nós temos que andar na obediência. Temos que fechar as brechas, irmãos, porque em Pedro 1 fala, a partir do versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, Satanás, ele não está de brincadeira. Por isso que nós temos que fechar as brechas aonde o Espírito Santo, de Canturia Lamanais, o Espírito Santo não pode habitar se a gente andar de qualquer maneira na presença do Senhor. A presença do Senhor não pode fazer habitação nas nossas vidas. E para isso nós temos que fechar as brechas, andar na obediência da palavra do Senhor. Fazer de tudo para que o Senhor venha agradar de nós. Renunciar àquilo que afasta a presença do Espírito Santo do Senhor, meu Deus, nas nossas vidas. Irmão, porque para a gente entrar pela porta, irmãos, a porta é estreita.
para que nós não possamos entrar pela porta larga, porque a porta larga é a porta da perdição. Porque Satanás, ele não está de brincadeira, ele quer ceifar a muitos. Ele veio para matar, roubar e destruir. É isso, o intuito de Satanás é matar, roubar e destruir. E que nós venhamos, irmãos, ler a palavra, meditar na palavra, para que a gente possa ficar saciados da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor venha falar aos nossos corações, porque a palavra é a maior revelação que nós temos, que nós precisamos nas nossas vidas. Eu deixo essa breve mensagem com os irmãos, para que os irmãos venham andar na obediência, no temor, e para que possam obter sabedoria, conhecimento, para que o Senhor venha conceder aos irmãos, porque só assim a palavra do Senhor será revelada para nós, só assim nós podemos obter sabedoria do trono do Senhor, para que nós possamos ler a palavra e ter conhecimento, e a palavra ser revelada a cada um de nós. Que nós venhamos fechar as brechas, irmãos. Que nós venhamos fechar as brechas. Eu agradeço aos irmãos por essa oportunidade. Foi essa pequena mensagem que o Senhor me revelou, e eu quis passar aos irmãos, para que os irmãos e cada um de nós, porque a palavra ela é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e ela corta para cá também, para que nós venhamos ter os olhos espirituais abertos, para que a gente venha ver os sinais acontecendo para a volta de Jesus Cristo, porque Jesus está perto, Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Então que nós venhamos ficar com os olhos espirituais abertos, para que nós possamos enxergar os sinais, porque a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não deixará de ser cumprida. E não vai demorar, porque Jesus está voltando. E que nós venhamos ficar vigilantes, fechar as brechas, para que nós possamos andar uma vida em comunhão na presença do Espírito Santo do Senhor, meu Deus, nas nossas vidas. Eu deixo essa breve palavra com os irmãos, e assim que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, vai me mover a fazer mais, a levar mais pregação, mais revelações do trono de Deus para os irmãos, eu estarei aqui levando aos irmãos. E que os irmãos fiquem na santa paz do Senhor e medite nessa palavra, e acredito que essa palavra ela é verdadeira, ela é uma revelação, ela é uma revelação do trono do Senhor, meu Deus, que o Senhor me deu, e eu estou passando adiante, obedecendo ao Senhor, mesmo que muitas das vezes nós seremos perseguidos. Paulo foi perseguido, mas nós temos que obedecer, porque na palavra do Senhor fala aí de fazer discípulos, e é isso que nós temos que fazer, levar a palavra para muitos, para aqueles que estão perecendo e estão com os olhos cegos, espirituais, não estão vendo nada, para que os olhos espirituais de muitos possam ser abertos. E eu deixo essa breve mensagem aos irmãos, e eu agradeço a oportunidade, e até uma outra oportunidade que Deus me concedeu, eu estarei aqui diante dos irmãos, levando uma nova palavra, uma nova pregação aos irmãos.